Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo de número 5 em diante. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Porque acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo é maravilhoso. Sabe qual é o dom de Deus? É principalmente o amor. Então, ele jogou de lado. Ele não quis saber de reputação de nada, de desavença, de discórdia, sabe? De indiferença entre um povo e outro. Então, se o dom de Deus maior é o amor, o dom gratuito de Deus, então ele mostrou para aquela mulher, ali com outras palavras, que ela não sabia o que ela estava falando. Entende, irmãos? Ela não tinha entendido quem era Jesus. Apenas imaginava que era um judeu qualquer. Mas aí a história foi mudando, irmãos. E ele disse: "Olha, a água que eu der a alguém, esse nunca mais voltará a ter sede." Ele não estava falando da água natural, sabe? O líquido que a gente bebe, que nos ajuda, sabe, compor o nosso corpo por inteiro. Porque muitos
relatam que o nosso corpo, o nosso, interior é composto por 98% de líquido. Então, irmãos, tudo isso precisa ter a água, né, irmãos? Para o teu corpo ficar trabalhando da melhor forma possível. Então veja, ela pensava que era esse tipo de água, e Jesus estava falando da água da vida eterna. A água viva que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo a gente vai jorrar, mas não vai jorrar água que ela imaginaria ser, mas sim da palavra de Deus. Não só vai estar saciada, como vai transbordar na vida de outras pessoas. E essa água beneficiará terceiros, entende, irmãos? Vai sobrecair em vidas que estão à tua volta, ao teu redor, entenda? Então, irmãos, ele não estava falando nada daquele poço, nada daquela água, entende? Era tudo no espiritual. Então, ele começou a se revelar a essa mulher. E essa mulher era como se fosse uma meretriz. Por quê? Ela já teve 5 homens, 5 maridos. E o que ela estava não era dela. Então ela só pegava o marido dos outros, que não era dela, irmãos. Ela só vivia com um homem que era casado. Talvez não fisicamente, mas só de ter relação, o céu já enxerga aquelas duas pessoas como uma só carne. Então, quando a gente tem relação com alguém, somos uma só carne. Quando a gente se casa, oficializa isso no papel apenas, tá certo? Então, ela falou a verdade a Jesus, porque ele falou: vai, chama teu marido. E ela: eu não tenho marido. E Jesus falou: é verdade, você não tem marido. Você já teve 5 e nenhum era seu. E esse que você está também não é seu. Entende, irmãos? O que Jesus quis dizer? Aí ela pegou e: como é que pode você saber disso sem eu nunca ter te visto? Então ela acreditou. Começou a acreditar e compreender quem era aquele homem que estava falando com ela. Então falou: então você é um dos profetas. E Jesus falou que ele não era só um profeta, mas ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. E ela falou: os judeus dizem que o melhor lugar para se adorar, para adorar a Deus é em Jerusalém ou nos montes. Ele: não. Já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não tem lugar físico para ninguém especificamente ir lá, orar, e se aproximar de Deus. Busca um lugar de intimidade que esteja propício a você conversar com Deus. Isso era que Jesus quis dizer. Então, veja, irmãos, quão maravilhoso é o Senhor. Ele estava cansado, estava dizendo que também estava com sede, mas tudo isso apenas só foi uma desculpa.
para que os discípulos ficassem distante dele um pouco, para que ele pudesse evangelizar da forma que ele desejasse e sem ter interferência. Sem ter por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Entende, irmãos? Porque Jesus não queria saber se era samaritano, se era judeu, qual seria a diferença dos povos. Ele queria evangelizar, trazer as boas novas e resgatar aquela vida para Deus. Entende, irmãos? Então tem momentos que para evangelizar a gente precisa estar sozinho. E nunca fique imaginando ou se questionando o que alguém irá falar de você. Onde que você entrou? Se você entrou numa boate, se você entrou numa casa de show, se você foi, sabe, irmãos, em lugares totalmente que não te convém. Falando isso religiosamente, mas você está fazendo o que lá dentro? Indo contra os princípios de Deus ou fazendo a vontade dele? Porque Deus não olha a aparência, ele olha para o coração. Deus não quer saber se é prostituto, se é prostituta, se é adúltero, se é ladrão, se é traficante. Não importa. Jesus veio para os doentes, os pecadores. Entende, irmãos? Aqueles que precisam de cura. Então, ele usa os seus servos para salvar essas vidas, essas pessoas que ao olhar do mundo era com certeza um improvável, que não teria jeito, que não tinha solução, não ia dar certo na vida, mas Jesus, ele muda o quadro. Ele transforma o cenário. Ele faz tudo novo. Ele dá uma oportunidade de nascer de novo, de fazer tudo do zero. Amém, irmãos? Então que a gente venha entender que o Senhor é mestre em confundir todos aqueles que acham ser alguma coisa. Então, lembre-se, nunca questione o Senhor. E aonde Ele te mandar, você precisa ir. Você precisa obedecer. Tenha um coração sensível, humilde diante de Deus, porque senão você não vai conseguir obedecer os caminhos e a instrução que o Senhor te dá. É hora de uma nova estação. Chegou, se apresentou a nós. O Senhor nos ama. Nos mínimos detalhes, queira você ou não. Então vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pai, enche-nos de Ti, Senhor, transborda-nos de Ti, meu Pai. Faz tudo aquilo que não podemos fazer. Tem misericórdia dos meus irmãos. Porque da mesma forma que o Senhor evangelizou aquela mulher e fez com que ela enxergasse que o Senhor é Deus,
glorificamos o teu santo nome e exaltamos quem tu és. Porque se não fosse o Senhor evangelizando esta pessoa, não teria alcançado várias outras. Sabe por quê? Porque depois que a mulher saiu de perto de Jesus, ela voltou na cidade e comentou a respeito de Jesus Cristo, questionando se ele não era o Cristo. E muitos foram lá e conheceram Jesus e creram nele, foram libertos para a honra e glória do Senhor. Então eu creio que mais vidas foram salvas, foram libertas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É isso que nós oramos e também agradecemos ao Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, tá certo, irmãos? E eu conto com a ajuda de todos no próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tchau!